Alexandre III da Macedônia, mais conhecido futuramente como Alexandre o Grande, que foi ele e o seu exército conseguiu acabar de vez com um dos maiores impérios que o mundo já pôde ver. Está curioso para saber quem é, né? Pois bem, se você é um fanático de histórias, feito eu, então venha comigo. Fala galera, você que está assistindo o meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Histórias K. E hoje irei falar sobre o maior conquistador que o mundo já teve o privilégio de ver, que é Alexandre o Grande. Mas para falarmos de Alexandre, temos que falar de outro rei bastante famoso, que é o seu pai, que é Filipe II, que ele foi o rei da Macedônia. E que na época de Filipe II, a Grécia estava em conflitos contra Atenas e Esparta, e outras cidades e estados também daquela época, como Tebas. E para esses cidades e estados, a Macedônia não era uma cidade-estado bastante reconhecida naquele tempo, bastante famosa. E então Filipe II deve ter pensado assim: cara, a gente tem a mesma cultura, pra que essa briga? E então foi assim que Filipe II, ele unificou um por um as cidades gregas. Primeiramente como Tebas, depois Atenas e logo após Esparta e outras cidades que tinham na Grécia. Elas todas unificadas em uma só. E agora Filipe II se tornou o rei de toda a Grécia. Mas a ambição de Filipe II era muito maior do que só conquistar a Grécia. Ele queria invadir o Império Persa. Atrás de vingança, que um século e meio atrás, o Império Persa invadiu a Grécia, como todos já sabem essa história, né? 300 de Esparta, aquele filme muito famoso, como vocês conhecem. O Rei Leônidas, que sim, ele existiu. E não, Esparta não andava de cuequinha e de capa. Não, isso é uma grande mentira. É, felizmente. Felizmente, no caso, né? Mas então, no casamento de uma de suas filhas, Filipe II, ele foi apunhalado pelas costas. Não sabe ao certo quem que mandou o matá-lo. Muitas teorias falam que foram os persas, sabendo desse plano dele, enviaram algum guarda para matá-lo. Porém, os persas não contavam com essa astúcia. E havia outro cara mais embaçado que o seu próprio pai, que é o seu filho Alexandre III, que ele foi coroado rei aos 20 anos de idade, muito novo para ser um rei. Mas a fama de Alexandre vinha muito antes atrás, mesmo na barriga de sua mãe, que a sua mãe era chamada Olímpia, que ela teve um sonho um dia que ele seria o descendente de Zeus e dos deuses. E assim a fama dele se espalhou por toda a Grécia. E Filipe II, querendo fazer de seu filho um jovem diferenciado naquela época, ele foi aprendiz nada mais nada menos do que um dos caras mais famosos da Grécia Antiga, que é Aristóteles. Se você não conhece esse cara, você precisa conhecer, que ele foi um dos caras embaçados também naquela época. Que Aristóteles o ensinou matemática, ensinou filosofia, ensinou política, ensinou cultura, ensinou religião, que a religião da Grécia naquele tempo era, que hoje é uma mitologia, mas é a religião de Zeus, Poseidon, Ares, Hades, Atena, essa religião, que eu até falo aqui no canal. Mas um grande feito na sua juventude, com apenas 15 anos, Alexandre, ele conseguiu domar um cavalo que nem o seu próprio pai conseguiu. Vou explicar mais ou menos essa história. Teve um evento, o seu pai tentando domar um cavalo indomável, não conseguiu. Então Filipe II propôs um desafio. Quem domar esse cavalo irá ganhar riquezas. Sendo assim, muitas pessoas ficaram, né, de cabeça baixa, porque se o próprio rei não conseguiu, imagina eles. Só que Alexandre, sábio já desde aquele tempo, ele observou algo que nem o seu próprio pai e nem outros observaram, que o cavalo ele estava inquieto por um motivo que ele estava com medo da sua própria sombra. Sendo assim, Alexandre o Grande: pai, eu posso tentar? E Filipe: que é isso, meu filho? Mas você é jovem, não pode. Mas Alexandre insistiu tanto que Filipe II o deixou. E ele deve ter pensado assim: Senhor Zeus, por favor, proteja o meu filho Alexandre. E então, com apenas 15 anos, Alexandre foi lá para tentar domar o cavalo. Foi apontar o cavalo para a direção do sol e fazer ele olhar para baixo. Sendo assim, agora não tem mais a sombra.
E então o cavalo ficou manso e ele conseguiu cavalgar no cavalo, sendo assim ele agora sendo domado. E que esse cavalo iria estar com Alexandre até o dia de sua morte. E ele botou um nome para o cavalo que se chama Bucéfalo. Sim, esse é um cavalo bastante famoso nos contos de Alexandre. Mas voltando, quando Alexandre já se tornou rei, bom, Alexandre como rei de toda a Grécia, segundo os historiadores, ele juntou cerca de 40 mil soldados gregos para invadirem o Império Persa. Naquele tempo, o rei que comandava o Império Persa se chamava Rei Dario III. Sabendo que tinha gregos na sua terra, ele enviou mais ou menos cerca de 32 mil soldados. E que essa batalha ficou famosa pelo nome a Batalha de Granico. E essa batalha dividia as tropas gregas e as persas com apenas o rio. Mas isso não foi páreo para o rolo compressor grego, com 40 mil soldados e 32 mil soldados persas. Sendo assim a vitória de Alexandre, que essa foi uma das primeiras batalhas mais importantes para Alexandre conquistar a Pérsia. Foi um dos primeiros passos. E logo após, com essa vitória, Alexandre foi marchando para várias outras cidades persas, conquistando e conquistando ainda mais. E foi aí que teve a outra batalha também importante para a dominação do Império Persa, que foi a Batalha de Isso. Que o rei Dario, sabendo da derrota que ele teve na Batalha de Granico, ele enviou agora 100 mil soldados. Ele foi junto para esta batalha, junto com a sua família. Já sabendo da vitória, porque, né? 100 mil para 40 mil soldados é uma desvantagem bastante grande e também já era praticamente certa a vitória de Dario. Porém, Dario não sabia com o que ele estava enfrentando. Ele estava enfrentando o rei das estratégias. E que nessa batalha é um grande exemplo de que qualidade é melhor que quantidade. Com apenas 40 mil soldados para 100 mil peças, Alexandre teve a sua segunda vitória bastante importante para o Império Persa. O que Dario, já vendo que os persas estavam perdendo, ele fugiu, deixando até a sua família de lado. E aí já estava certo que Alexandre ele se tornou o novo rei da Ásia. Mas antes dele enfrentar de novo o rei Dario, ele foi para outra terra bastante conhecida para nós, que é o Egito. Que o Egito também já enfrentou bastante os persas. Algumas crises naquela época e também o exército não era tão numeroso como o de Alexandre. Então, obviamente, o Egito abriu de mãos abertas Alexandre. Então, assim, agora ele se tornando o faraó do Egito e para os egípcios, eu falei errado, para os egípcios, sendo ele nomeado como o filho de Amon-Ra, que era o deus deles. E ele ficou um ano lá com suas tropas, conhecendo a sua religião, conhecendo a sua cultura, conhecendo também bastante o rio Nilo. E só foi no outro ano seguinte que ele partiu para a batalha definitiva da queda do Império Persa, que essa batalha é conhecida como a Batalha de Gaugamela. Que um ano, Rei Dario ele teve bastante tempo para unir as tropas. E que Rei Dario uniu novamente 100 mil persas para lutarem com 40 mil soldados gregos. E foi então Rei Dario, já também sabendo que poderia ser a vitória dele, infelizmente ele não contava com a inteligência e a sabedoria de Alexandre. E, de novo, mais uma vez, Alexandre ganhando do rei Dario, derrotando todos os soldados persas. Que também rei Dario fugiu de novo, mas alguns anos depois foi pego e foi assassinado pelos seus soldados. Sendo assim agora, oficialmente, o fim do Império Persa, o maior império que já existiu no mundo. E que agora, para você ver como o Alexandre ele é um cara embaçado, ele teve o seu próprio período na história, que é o Império Macedônico, que durou poucos anos, mas não deixa de ser um feito muito grande. E outro motivo também por ele ser bastante embaçado é que ele teve um relato na Bíblia, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 11, e todos os versículos. Se você tiver a Bíblia em casa, você lê para você ver o que Daniel fala. E não só parou por aí, Alexandre também foi conquistando praticamente a Ásia toda, conquistando também a Babilônia. Mas como Alexandre ele era um cara cheio de ambições, ele também foi invadir a Índia, que também teve uma grande guerra lá. Porém, ele saiu vitorioso, mas com seus soldados já desgastados e também cansados de guerra, exigiram que o rei voltasse para casa para descansarem.
Então, Alexandre, insatisfeito com isso, ele teve que voltar. Só que no meio do caminho, ele, infelizmente, aos 33 anos, ele morreu. Morreu bastante novo, né? Não sabe ao certo a origem de como ele morreu, mas alguns historiadores falam que ele morreu envenenado ou morreu com doenças graves daquela época. Depois de sua morte, o seu reino foi partido por 4 divisões, sendo assim um fim do Império Macedônico. E o legado que Alexandre o Grande deixou para todos nós não foi só guerra. Ele era um general bastante sábio, mas ele também era um cara cheio de cultura. E por onde ele passava conquistando as terras como Egito, Babilônia, Pérsia, ele também não estava preocupado só com guerra e com dominância. Ele também estava preocupado com a sua cultura. A cultura grega, no caso. Ele unindo a cultura grega com algumas das culturas do Egito, da Babilônia, unificando todas as culturas. E também como a Grécia naquele tempo era um país cheio de política e cheio de filosofia, como até Aristóteles, ele expandiu ainda mais a cultura grega para toda a Ásia. E vá na minha, se não fosse por ele, até nós brasileiros não iríamos saber a cultura grega, e ainda mais a mitologia grega. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo que eu deixei para vocês sobre Alexandre o Grande. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se eu falei alguma coisa aqui que não condiz com a história real, pode falar a verdade nos comentários, porque eu não sou nenhum professor de história, eu só sou um jovem que aprecia muito histórias antigas. E se você gostou desse vídeo bastante, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, porque isso me ajuda bastante. Estamos quase chegando a 100 inscritos. Mas enfim, é isso, pessoal. Um abraço para vocês.